Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de julho de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Segundo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa segunda de Clashbet pelos nossos primeiros prognósticos do Brasileiro Série A, o jogo do Palmeiras versus Cuiabá, que tem início às 20 horas. Até o momento da gravação desse vídeo, o Corinthians ainda vai entrar em campo aí. Então, a equipe do Palmeiras é o atual líder, primeiro colocado em 30 jogos disputados, com 27 gols marcados, 12 gols sofridos. Enfrenta o Cuiabá, é o 13º colocado em 16 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 13 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Palmeiras é o 7º colocado em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 14 pontos conquistados, é uma equipe que marca gols em seus domínios. E a equipe do Cuiabá, fora de casa, é o nono colocado no ranking, em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 derrotas, 7 gols marcados, 12 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Cuiabá levou a pior. O Palmeiras venceu fora de casa por um placar de 3-1. Bom, em sequência individual, não temos muito o que elaborar, apenas escanteio e cartões para o Palmeiras. E o Cuiabá, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Voltando à classificação, para relatar alguns acontecimentos do meio de semana. É o seguinte: o Palmeiras havia perdido o jogo de ida diante da equipe do São Paulo pela Copa do Brasil, por um placar de 1-0, conseguiu reverter o resultado aí, vencendo o jogo por um placar de 2-1. Mas isso não foi possível, porque nas penalidades o Palmeiras foi derrotado. Claro que o Palmeiras poderia ter passado de fase no tempo regulamentar, um pênalti desperdiçado pelo Rafael Veiga. Mas vida que segue, Palmeiras não disputa mais Copa do Brasil no ano de 2022. Então, tem Brasileiro e tem Copa Libertadores para essa equipe do Palmeiras. É uma equipe forte atuando em casa, é uma equipe que marca muitos gols em seus domínios. Até o momento só tem 2 derrotas. Enfrenta uma equipe que perde bastante fora dos seus domínios. É aquele jogo, se você gosta de superstição, não, mas que o Cuiabá ainda não perdeu para o Palmeiras aí no estádio do Palmeiras. Enfrentou o Palmeiras, mas derrotou por um placar de 2-0. Mas isso acontece, sempre isso acontece a todo momento. Mas não quer dizer que o Cuiabá venceu o Palmeiras naquele jogo, primeiro duelo entre eles na casa do Palmeiras, que vai vencer novamente. Então, jogo é jogo, partida é partida. Então, para essa partida, vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o México. Liga Apertura com o jogo do Pachuca versus Mazatlán. O início às 21 horas. Na classificação, o Pachuca é o segundo colocado. Claro que é início de temporada. É apenas a terceira rodada que vai entrar em disputa aí. A equipe do Mazatlán ainda não conseguiu pontuar na tabela. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marcam e mais que 2,5 gol. O Pachuca sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em sequência individual, o Pachuca, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar. E o Mozatla FC tem 3 jogos de derrota, sofreu gol nos últimos 4 e no último confronto entre eles foi um jogo de bastante gols, mas foi 3-1 para a equipe do Pachuca. Para essa partida, diante do momento distinto diante de ambas as equipes, vamos acreditar aí nessa vitória do Pachuca e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos para o Brasileiro Série B, o jogo do Sport Recife versus Vila Nova, o início às 20 horas. Na classificação, o Sport é o quinto colocado em 18 jogos disputados, com 26 pontos conquistados, 12 gols marcados, 8 gols sofridos. Enfrenta o lanterninha do campeonato, que é o Vila Nova. Há algum tempo atrás, essa lanterna estava com o Guarani,
mas o Guarani está se superando aos poucos após vencer o Cruzeiro e tem uma superação aí. Então, o Vila Nova, em 18 jogos disputados, tem 13 pontos conquistados, 11 gols marcados, 20 gols sofridos, apenas uma vitória na competição. É evidente que está fazendo uma campanha de rebaixamento essa equipe do Vila Nova. O Sport, atuando em casa, é o sexto colocado no ranking, em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. 8 gols marcados, 2 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Já o Vila, fora de casa, vem na 19ª colocação. Em 8 jogos disputados, ainda não venceu fora de casa. Vem de 3 empates e 5 derrotas, 3 pontos conquistados. É uma equipe que marcou 5 gols, sofreu 13, ou seja, sofreu quase 3 vezes maior que marcou. E nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Sport vem a 6 jogos sem derrota diante do Vila, também a 4 sem sofrer gol. Em sequência individual, o Sport vem a 3 jogos sem derrota, a 3 sem sofrer gol, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. E o Vila Nova vem a 13 jogos sem vencer, ou seja, a 13 jogos sem vitória. A 5 sofreu gol, e 9 de 5 saiu menos que 3 gols. 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. O último duelo entre eles foi 0-0. Lembrando que desde que o Lisca assumiu essa equipe contra a equipe do Vasco, não perdeu mais. O Lisca vem aí de 3 jogos de invencibilidade. Enfrentou um Operário com 2 gols anulados, um para cada equipe. Então, para essa partida, o Sport tem uma das melhores defesas da competição, enfrenta uma das piores defesas da competição. Uma equipe que só tem uma vitória no campeonato, atuando fora de casa, é uma equipe que perde bastante, é um dos piores visitantes. Enfrenta uma equipe que tem uma defesa sólida. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para a Polônia, o jogo do Gorny versus Cracóvia. O início às 14 horas. Na classificação é início de temporada, primeira rodada para essas equipes. Por esse retrospecto, vamos focar nos últimos confrontos em sequência individual. Bom, em sequência individual, a equipe do Gorny tem 6 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6 perdeu o primeiro tempo, saiu mais que 2,5 gol e também saiu ambas as equipes marcam. Já a equipe do Cracóvia é uma equipe que em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol. No último confronto entre eles, 3-0 para o Gornik e também o antepenúltimo aí foi 2-2. Então, para essa partida, acredito em um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas a princípio vamos descartar essa possibilidade de jogo de resultados. Por quê? A equipe do Gorni é uma equipe que vem aí de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Claro que a equipe adversária, que é o Cracóvia, também vem com a mesma campanha de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mas atuando em casa, essa equipe do Gorni é uma equipe que marca bastante gols, vem a 5 jogos sem perder em seus domínios. Então, se formos em um mercado de resultados, a nossa opção seria um casa com empate. Mas vamos com a dica aí, mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 casa. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para o jogo da Colômbia, o jogo aí do Once Caldas dessa equipe do Águilas Douradas, o início às 20h05. Na classificação, a equipe do Once Caldas é o 10º colocado, mas não vamos focar em classificação mais uma vez. É início de temporada, então os últimos confrontos entre eles, em 5 deles saiu ambos marca. A equipe do Once Caldas sofreu gol nos últimos 5 confrontos, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E o Águilas Dourada vem a 4 confrontos sem derrota, sofreu gol nos últimos 7. Em sequência individual, a equipe do Once Caldas vem a 3 jogos sem derrota, a 8 sem vitória, ou seja, 8 jogos que não vence. A 6 sofreu gol, 4 de 5 saiu ambos marca. A equipe do Águilas vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3. O último confronto foi 1-1. E nos outros confrontos anteriores, todos eles o jogo para gols e ambos marcam. Para essa partida, vamos ficar na linha de gols. Jogo para mais de 1,5 gols, seria muito plausível nessa partida. E você que gosta daquela aposta ousada, pegaria ambas as equipes marca aí com cuidado. Probabilidade 1-1 ou 2-1. Jogo. Vamos agora para o Equador, Liga Pro Primeira A. O jogo do Delphi versus Alcas, o início às 20 horas.
Na classificação, a equipe do Delphi é o oitavo colocado, mas não vamos focar em classificação, lembrando que uma correção, esse jogo tem início às 21 horas. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 7 deles saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7, ambos marcam. O Delphi sofreu gol nos últimos 7 confrontos, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. E o Alcas tem a 4 confrontos sem derrota. Sequência individual, a equipe do Delphi vem a 3 jogos de vitória, 4 de 5 são menos que 3 gols, e também foi a primeira equipe a marcar em 5 deles. O Alcas vem de 4 vitórias consecutivas, a 7 jogos sem derrota. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 7 foi a primeira equipe a marcar. E em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. Último confronto 3-0 para o Alcas. Para essa partida, mais uma vez, é um jogo que vamos acreditar na linha de gols. Diante desses confrontos que mostra um leve favoritismo para gols, é nele que vamos. Vamos focar no jogo de mais de 1,5 gols nessa partida. E mais uma vez, você que é ousado, um ambos marca seria plausível. Probabilidade 1-1 ou 2-1. Jogo, não irei fixar um placar exato, mas a princípio é isso aí. Então é isso. Esses são os nossos prognósticos de aposta esportiva para que vocês possam estar ganhando dinheiro na internet sem sair de casa. Então é isso. Vamos agora aos nossos bilhetes pronto. Partiu, tropa!